Bem-vindos ao Assunto Vinho. Olá! Hoje aqui vamos com mais uma degustação às cegas. Lembrando que a gente já fez algumas antes muito interessantes. Né? Assistam os vídeos aí. Bom, o que a gente fez nessa aqui? Essa foi... A gente comparou um super toscano, já vamos explicar qual é o vinho, vamos explicar, exato. E um vinho do Vale dos Vinhedos. Vamos explicar o que é super toscano. Vamos explicar tudo para vocês. Você vai entender o que é super toscano, a gente vai explicar direitinho quais são os vinhos, né? O que a gente fez? Lembrando aqui que degustação às cegas, como é que a gente faz? A gente sabia quais eram os dois vinhos, no caso, mas não sabia qual era qual, não sabia qual estava em qual taça. Coloca um em cada garrafa, em cada jarra, serve... Fica avaliando, tentando adivinhar qual é qual. Numera sempre. Essa é a brincadeira. Aliás, é uma brincadeira super bacana, é super divertida, é super didático. Assista o nosso vídeo sobre como organizar uma degustação às cegas, porque você vai se divertir muito e vai aprender se divertindo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, vamos começar. E tem mais, hein? Essa foi uma degustação com 4 pessoas, né? 4 vinhos, mas o destaque mesmo da degustação é o Super Toscano, são 2, né? É o Super Toscano versus o Vale dos Vinhedos, né? Na realidade, a gente pegou. E eu não estava nessa degustação. A gente está falando assim porque não está lá, porque a gente bebeu vários vinhos, mas a degustação às cegas foram esses 2. Essa foi a degustação às cegas. Isso, exatamente. Esses 2 vinhos. Na verdade, foram vários vinhos, só 2 às cegas. Uma das pessoas que tinha esse Super Toscano e eu quis levar um brasileiro lá para eu me meter lá. Vocês vão ver no que deu isso. A gente está sempre provocando. Bom, vamos começar explicando o que é um Super Toscano. O que é um Super Toscano? Esse conceito surgiu no final dos anos 60. E, na verdade, isso não é uma região, não é um carimbo que tem lá. É um apelido que esse tipo de vinho passou a receber, né? O que é? Naquela época lá, na Toscana, que antes lá tinha uma série de restrições lá. A principal delas é que só podia ter a Sangiovese, podia ter um pouquinho de Canaiolo e Malvasia. Mas assim, basicamente só podia ter Sangiovese. E tinha gente lá que queria botar uva francesa junto. Já pensou botar uva francesa lá para misturar com uva italiana? Não, mas com italiano, né? Pô. Claro que não deu certo, não deixaram, então ficou. Então quem queria fazer isso, o que fez? Começou a fazer alguns vinhos que embora fossem feitos naquela região, não tinham carimbo de Chianti. Isso. Eram carimbados como vinho de távola, que aqui no Brasil seria o vinho de mesa, o vinho mais básico possível. E o pessoal fez isso de propósito para deixar os caras meio bravos mesmo. Então só podia escrever. Quer botar essas uvas aí, vai escrever lá que é vinho de távola, vinho de mesa, que é vinho, classificação de vinho ruim, né? Basicamente é isso, né? Bom, aí o primeiro desses vinhos que tiveram muito sucesso e que saíram assim como vinho de távola, né? O primeiro foi o Sassicaia, lançado em 1968, né? O primeiro Super Toscano, né, Tiago? E enfim, depois de um tempo, lá, a safra de 85 ganhou 100 pontos do parque. Então, o vinho de távola, né, que acabou ganhando 100 pontos do parque. Mesmo. Tem os mais importantes eram, né, no início, os primeiros a serem lançados. Sassicaia, Tignanello e Solaia. O Tignanello foi lançado em 1970, né? E o Solaia em 78. O Sassicaia, ele era principalmente Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. O Tignanello tinha Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. E o Solaia, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. E o Solaia, ele ganhou um concurso da Decanter, logo que ele foi lançado. E depois, aí na safra de 2016, também faturou 100 pontão lá do parque. Então, isso que é o Super Toscano. Basicamente, são vinhos italianos feitos lá na Toscana com uvas francesas. São grandes vinhos que conseguiram um conceito absurdo no mundo todo. Foi uma ideia, né, principalmente 2 caras, 2 primos, né, o Nicolò Antinori, que é um produtor famosíssimo na Itália, muito respeitado, e o Mário Intisa della Rocchetta, que é outro produtor fantástico, e eles que tiveram essa ideia, assim, muito diferente, né? Muito fora da lei, né? De fazer um vinho fora dos padrões do Chianti. Conta a história que o Antinori tinha levado mudas, há muito antes já, do Lafite Rothschild, trazido lá de Bordeaux, que tinha plantado lá. Tá chamando aí? Não. Bom, gente, hoje já tem algumas denominações de origem focadas nesses Super Toscanos, que eles deixaram de ser como se chamava fora da lei. Ficou tão famoso que inventaram até uma denominação de origem para ele. Já tem algumas, tem Bolgheri e tem Maremma. Inclusive, Bolgheri tem uma exclusiva para o Sassicaia, que chama Bolgheri Sassicaia. Mas então, Bolgheri e Maremma são as mais conhecidas aí. E aqui é super flexível, quer dizer, por exemplo, Bolgheri, que é o vinho que a gente tinha na degustação que eu trouxe aqui. Então, Bolgheri ele pode ter até 100% de Cabernet Sauvignon, pode ter até 100% de Merlot, até 100% de Cabernet Franc. De Syrah pode ter até 50%, Sangiovese até 50%, e aí tem uma série de outras uvas que podem ter até 30%. Exato. Então essa é a denominação de origem Bolgheri. A gente vai comparar hoje essa degustação cegas, um Bolgheri com denominação de origem Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos, um Brazuca. Vale dos Vinhedos, né? Para tintas, qual é a uva? É Merlot. Né?
Se ele for varietal, ele tem que ter pelo menos 85% de melô. E se for um blend, para ser blend de vários vinhedos, tem que ter no mínimo 60% de melô. Então tem que ser melô, né? As outras duas que podem entrar é Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Taná. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Então, quais são os vinhos que a gente degustou? Então, eu não degustei, infelizmente, mas foi fantástico essa degustação. O italiano é um Le Macchioli de Bolgheri, né, como o Júlio falou, Rosso 2015, 14,5 de álcool, e ele tem no mínimo, ele é um corte, né, com 60% de Merlot. Aí tem uma combinação de Cabernets, que eles não dizem exatamente a proporção de qual é qual, mas é Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, somados 30%, Syrah 10%, e passa 10 meses em barrica. E o Brazuca? E o DNA Pisato também 2015, né? 13,5% de álcool, então tem 1% a menos, o outro tinha 14,5%, tem 13,5%, né? É Merlot, é varietal Merlot, 14 meses de barrica, então tem um pouquinho mais de barrica que o outro e tem um pouquinho menos de álcool, né? A gente já falou num vídeo, mas vamos falar de novo. Por que é DNA 99? Por que é DNA 99? Conta pra gente. Bom, o 99 remete à safra de 1999, que foi uma safra absolutamente espetacular, e o Pisato fez o Merlot provavelmente mais incrível do Brasil naquela época. A gente degustou algumas vezes o original, o 99 da Pisato. É que não chamava DNA, era só o Pisato Merlot 1999. E o vinhedo e a safra, né, ficaram icônicos. Então esse vinho é feito do vinhedo que originou a safra Aquele de vinho 99. fez tanto sucesso que resolveram nomear o vinho com o DNA com o sucesso daquele vinho. Exato. Sensacional isso. Bom, então vamos falar dos vinhos. Agora tu vai me falar, como é que foi o vinho 1? Tá. Bom, vinho 1. A gente chegou lá, vinho 1. É o seguinte, cor intensa, sem nenhum halo, assim, impressionante. Olhava aquilo lá, um vinho de 8 anos, preto. Sem halo, não tinha halo. Vinho praticamente preto. Né? Não tinha nenhum tijolinho, nada? Nada de halo, zero de halo, como um vinho feito ontem. Né? Caramba. Esse vinho era aroma potente, complexo, né? Fruta vermelha, tabaco, ervas, especiarias. Então, assim, uma complexidade super bacana no vinho, com uma potência aromática também que marcante, né? Aí põe na boca. Na boca, aquele negócio assim, que é intransponível. Vem uma barreira de tanino assim na boca, mas não pensa que é tanino ruim, não. É tanino sensacional, gente. É impressionante. É muito tanino no corpo, equilibrado com acidez, tudo integrado. Um vinho, pô, todo mundo se impressionou, ficou muito impressionado com esse vinho. Porrada, velho. O vinho 2. A cor menos intensa que o primeiro, né? Mas uma cor totalmente justa para um grande vinho de 8 anos de idade. Já tinha um sinal de evolução. Tinha um halo, né? Tinha um halo, mas o vinho, tu olhava, vinho novo ainda, mas já tinha um halo, né? Já tinha um halo. Muita fruta vermelha doce, alguns aromas terrosos, não tinha a mesma potência e a complexidade do primeiro. Na boca, muito tanino e acidez também, mas com menos extrato, assim, menos substância que o primeiro. Né? Claro. O primeiro tinha aquele negócio que vinha na boca assim, nossa, o que é isso? Já tinha um toque de coisa terciária no nariz, esse daí, então. Não, tá denotando a evolução um pouquinho. Não? Tinha fruta bem doce, mas tá. Terciário você não sentiu, não? Não tinha sinal claro de evolução, não. Tinha um pouco de halo na cor, era mais normal, né? O vinho tem um halo, mas é o vinho normal, o vinho tem um halo. O outro aqui era normal. Bom, e aí a gente foi super interessante, assim. Porque, assim, chegou, eu quero falar para vocês as observações que alguns fizeram, né? Então, eu já descrevi os vinhos, né? Lembra, um não tinha nem halo e tinha aquele negócio impressionante na boca. Bem diferentes, né? Em cor, os dois vinhos, e boca. Não tinha vinho ruim ali, gente, mas de fato tinha um ali que era impressionante, né? Aí chegou lá, o pessoal olhou assim a cor e já falou, ó, número 1 é preto, só pode ser o Super Toscano. Já todo mundo achando, então já de cara todo mundo já, porra, de fato, né? Como que o vinho não tem halo, né? Um Merlot brasileiro não tem halo, né? Pô, é o Super Toscano. Não, exatamente. Ó, um lá falou, matei só na cor, nem deu graça. Sacanagem, né? Mas é. Bom, outro comentário. Esse vinho, número 1, é uma rocha na boca. Deve ser por causa do Cabernet Sauvignon. Né? Lembrando que o Super Toscano é um corte com Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Veja o tanino monolítico desse número 1. Sobre o número 2, o vinho 2 é muito redondo, como um Merlot delicioso, mas ficou mal na comparação. Então, estão achando, né, o segundo o DNA, que estão dizendo que é bacana, mas só que a comparação aqui foi a sacanagem. Bom, mas não dava para comparar. Aí alguém lá falou, se o número 1 for o DNA, eu compro a Pisato inteira. Vai ter confiança assim, né? E um outro lá falou pra mim, porque eu que quis levar o DNA, né? O cara falou, Júlio, você quis colocar um brasileiro, mas se deu mal, kkkk. E aí, tcharam!
Qual que foi o número? A gente já estava, quando começou, tinha que servir o vinho de novo, ninguém tinha dúvida. Nem eu. Já foi pegando a garrafa de Super Toscano e botou na taça 1. O Super Toscano era 1, o outro era o 2, né? Já todo mundo sabia disso. Só que não, gente. Só que não. De novo? Não vão imaginar a surpresa. De novo. A pessoa que levou o Super Toscano, que era o mais convencido de todos, lá, que era aquele um lá, o cara olhava pra ele e tinha sumido. Cadê? Tá lá embaixo da cadeira. Foi pro banheiro se esconder. Sumiu, se escondeu. Gente, que vinho esse Pisato DNA 2015, gente. Você tem mais garrafa desse? Tenho. Que vinho, gente. Assim, esse negócio aqui não existe. Tem que colocar esse vinho em degustação às cegas mais, porque é absurdo. É absurdo. Nós temos que falar para Jane Pisato isso. E o número 2, né, o Le Macchioli. E, gente, é um Super Toscano. Não é ruim. Bacana. Sim, legal. Que todo mundo achava que era aquele colosso todo, né? De novo, né? O preconceito. Bom, mas não era o colosso. O colosso era o Pisato DNA, o Brazuca, o Vale dos Vinhedos. Preconceito, rótulo, a gente se deixa levar muito por essas coisas. Agora lembra-te, nós já fizemos uma degustação faz tempo já, com o original Pisato 99. Eu acho que a gente colocou 10 ou 11 merlots de vários países, mas o destaque era de novo um italiano. O Vinha La Parita. Vinha La Parita, que é do Castelo de Ama. Que é um Super Toscano também, gente. É um Merlot feito em Chianti. Que o mundo inteiro chama o Petrus da Itália. É um grande vinho, muito caro. Um vinhaço caro. E adivinha? Tomou pau do Pisato. Eram uns 10 anos. Isso lá no início do século, né? Faz tempo. Mas agora, ó. Tinha até restaurante, né? Tá aqui, ó, de volta. 2015. DNA tá se provando digno da. Eu fui pesquisar os preços no Google, como eu sempre faço. Então a gente mostra os preços que pesquisando no Google. Pega o preço mais barato que aparecer no Google. A gente achou o DNA por R$370 e o Le Macchioli por R$440, né? Então, assim, a diferença até não é tão grande. O DNA é mais barato, mas é um patamar parecido de preço. Só que os vinhos não estão em patamares parecidos. Não estão, gente. O patamar do DNA, o DNA está na faculdade, o outro está lá no segundo grau. A diferença aqui é razoável. Bom, agora, importante, né? Assistam o nosso vídeo sobre vinhos brasileiros, gente, porque lá a gente explica tudo sobre vinho brasileiro, e se você entender mais sobre vinho brasileiro, você vai fazer descobertas assim como essas também. É muito gratificante isso. E lembre-se, não se deixe levar pelo preconceito contra vinho brasileiro. Exatamente. Aqui a prova aqui foi todo mundo de cara no chão. Arrasador. E a gente fez outra, né? Muito bacana também com o Nebbiolo, né? Que o brasileiro ganhou de 2 italianos com o Nebbiolo, né? Um Barolo e um Langhe. Uma coisa inimaginável. E outra coisa, gente, vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, divulgar o nosso vídeo para os seus amigos, manda lá no WhatsApp. Isso ajuda a trazer mais gente para o canal, isso nos ajuda muito, e assim a gente vai produzindo cada vez mais produtos e conteúdos como esse. E sempre que tiver alguma ideia bacana também, não se intimide, mande aí no nosso canal. Isso, deixe sugestão, comentário, vocês podem vir com alguns temas interessantes que a gente vai atrás, pesquisa e traz para vocês. Legal, gente? Bom vinho brasileiro para todos. Até mais. Abraço. Tchau.